Troca de volta ao vivo, 00h21. Sabe que eu gosto do Twitter? O pessoal começa a participar e alguém dá opinião. E aí um outro cara responde na opinião do cara sobre o Troca, eles começam a brigar entre eles. Nossa conta aqui já não tem nada a ver com a outra. Twitter é maravilhoso, né? Seguinte, vamos falar um pouquinho do Jair Ventura. A gente tá ainda tentando descobrir se a avaliação do Jair tá sendo generosa ou crítica demais. Ele diz que ele teve 80% da temporada boa e 20% ruim. Mais ou menos nessa linha. Vamos ouvir. É uma boa média, né? Isso é bom. Mas é que como ficou fora da Libertadores, isso pesou muito na avaliação final do trabalho dele na temporada. Vamos ouvir uma entrevista então com o técnico do Botafogo, Jair Ventura. O clima pior possível. O clima que a gente sabe que um ano foi bom e que a gente deixou manchar uma situação final. Eu resumo o ano em duas partes. Eu resumo o ano em 10 meses, que foram maravilhosos, e um ano e um mês, que foi muito ruim. A gente sabe dessa vida do treinador que é muito difícil você se manter. Se realmente esse um mês que eu tive ruim em novembro fosse no início, eu não estaria mais no Botafogo. Então ainda bem que foram 10 meses no início e esse mês ruim. Eu não sou o melhor treinador do mundo quando eu classifiquei de 17º para 5º, e agora eu não vou me esconder embaixo da minha cama porque eu não classifiquei. Estou muito triste, mas eu não vou deixar achar que eu sou o pior treinador do mundo por conta disso. Para o time de hoje, o que representaria a perda do Bruno Silva, um jogador que foi eleito um dos 11 melhores do Campeonato Brasileiro? O Roger e o Bruno foram os jogadores que mais participaram nos gols do Botafogo, então você perde seus dois principais jogadores, vai ser uma perda significativa. Eu acho que o clube que quiser tirá-lo vai ter que fazer por onde para tirá-lo, né? Não adianta você chegar a me dar a quinta, sexta opção de outros times e levar uma das minhas peças mais importantes no meu ano. O treinador vive de títulos e grandes trabalhos. Acho que grandes trabalhos é importante também, mas título você marca o seu nome na história. Então que a gente possa buscar títulos, né? Principalmente para essa nossa torcida que merece bastante. E aí? Qual que é a avaliação sua, Casão, dessa temporada do Jair? A minha é igual a dele. A avaliação que eu tenho dele é a mesma que ele tem dele mesmo. Porque quem disse que era obrigação o Botafogo ir para a Libertadores? Quem falava que o Botafogo ia para a Libertadores o ano passado, quando ele se classificou? Aí só porque classificou ano passado na Libertadores e fez uma pré-Libertadores difícil e passou por todo mundo, virou uma obrigação no brasileiro classificar para a Libertadores? Era um time que todo mundo falava assim, esse time é bom o suficiente para ir para a Libertadores o tempo todo? Não foi, cara. Isso aí foi acontecendo com o trabalho do Jair, com o tipo de jogo que o Botafogo ia apresentando, vitórias e tal, que chegou um momento que se falava assim, pô, esse time do Botafogo é bom time, mas bom time que ele criou, que ele fez ficar bom. Entendeu? Então, aquela faixa Libertadores é obrigação, eu acho um absurdo. A torcida do Botafogo devia aplaudir o trabalho do Jair. Não devia ser contestado em nenhum momento. Porque ele tirou lá do fundo e fez o Botafogo virar conhecido na América do Sul de novo. Né? 2 anos seguidos de Libertadores, não foi? Botafogo? Sim. Foi seguido? Acho que foram 2 seguidos. Não, foi 2 anos seguidos. Ano passado... Então, que é isso? O trabalho dele é espetacular. Dandan, tem 10 times brasileiros melhores que o Botafogo? 10 elencos? Elenco tem. Elenco, porque justamente o grande feito do Jair é pegar um clube sem elenco e levar para uma Libertadores. Caiu para o campeão. O Botafogo foi eliminado para o Grêmio. Brigou até o final por vaga na Libertadores. Acabou tropeçando no final, mas com um time já super desgastado, um time que todo arrebentado fisicamente. Durante a temporada perdeu o Montijo, que foi a grande contratação da temporada, não rendeu. Muito. Não, só uma correção, ia ser 2 anos seguidos. Isso. Tem a questão do Sassá, que saiu no começo, Montilho, Camilo. O Camilo foi embora. Quer dizer, além do elenco curto, ainda perdeu peças que vieram para serem ali protagonistas, e não foram. Tanto que saíram, nem fizeram falta. O Botafogo continuou o seu caminho. Então o trabalho do Jair, se eu fosse dar uma nota pro Jair na temporada 2017, nota 8. Então, e se eu fosse classificar o Jair num ranking de treinadores brasileiros, ele está entre os 5 para mim, do campeonato.
o Carille, o Renato, tal. Zé Ricardo e o Jair. Mas o elenco do Botafogo ele é pior que o do Vasco da Gama? Ou teve mais problemas que o Vasco da Gama teve com contratações esse ano? Não sei se é pior se você for analisar jogador por jogador, mas no todo eu acho que é assim, cara. Porque o Vasco, ele tem jogadores veteranos, mas a molecada que subiu, Paulinho, teve outro menino lá que subiu muito bem. Mas que surgiram bem mais no final da temporada, né? Porque o Zé Ricardo conseguiu trazer. Então, o Vasco, ele acabou se completando com a molecada. No geral, acho que o elenco do Vasco é melhor que o Botafogo, sim. E só uma coisa, não caiu o Jair. Foi um treinador que começou o trabalho e terminou o trabalho. Né? Então, essa avaliação... Ele é o técnico mais antigo empregado. E dessa avaliação, você tem que levar em consideração por que tá assim. Porra, porque o trabalho dele é muito bom. E quem tá avaliando lá no Botafogo tá entendendo a dificuldade que ele tá tendo e tá vendo o resultado do trabalho dele. O 2018 do Botafogo tem tudo para ser melhor do que o 2017. Por quê? Pela sequência do Jair. A sequência do Jair. Tem que ver essa janela de contratação. Deve sair. O Roger já saiu. Não vejo ninguém falando em contratações. Calma. Não sei não. Agora, com relação a calendário vai ser melhor, porque não tem Libertadores, então o Botafogo vai ficar no estadual, Copa do Brasil e Brasileiro. Então o número de jogos vai ser bem menor. O Jair é inteligente, ele deve conhecer o mercado, deve se reforçar. O Corinthians, sem Libertadores esse ano, em 2017, fez isso, né? Começou bem cedo a pré-temporada e aí conseguiu um embalo no estadual e esse brasileiro excepcional. Porque às vezes a Libertadores... O Carille não teve, vou poupar no domingo pra jogar na quarta Libertadores. Ele não teve, ele ficou focado o tempo inteiro no... Mas teve aquele momento que nós conversamos que foi a virada de página do Corinthians, jogo com o Brusque. Copa do Brasil. O Brusque ia cair para um time da terceira divisão. Eu narrei esse jogo. Copa do Brasil ia cair para um time da terceira divisão. O cara errou o pênalti da vitória e deu gás pro Corinthians. O Corinthians passou. Se cai ali, esquece o Corinthians esse ano, gente. Cai o Carille. Cai o Carille, cai time, cai tudo mais. Tudo que aconteceu não ia acontecer. Invasão de vestiário, acabou a paz. Você viu, o jogo ganhou 3 prêmios de um lado, mais 3 prêmios de outra premiação, e prêmio daqui, prêmio de lá, porque não perdeu pro Brusque. E se perde. É verdade, já falaram em proposta do Napoli, agora a proposta do Bayern Leverkusen. Daqui a pouco a gente vai falar do mercado da bola, quadro do Eric Faria, programa novo do Sport TV sobre as movimentações nesse período sem bola rolando. Mas vamos voltar.